picanha, filé mignon, carré francês. Tudo de carne de porco. A tradicional linguicinha foi ganhando companhia. Cortes de nomes pomposos entraram de fininho nos churrascos, nos restaurantes. A carne suína já deu até prêmio internacional para os nossos cozinheiros. Mas antes de alcançar esse patamar, teve um trabalho que começou há muitos anos em fazendas como essa aqui. A Fazenda das Palmeiras fica em Boituva, São Paulo. Tem grãos, bois e 12 mil porcos. Foi o senhor que ajudou a trazer o primeiro suíno para ser criado aqui? Sim, fui eu mesmo. O agrônomo Ovídio Sebastiani fundou a granja na década de 80. Trabalhou em parceria com os irmãos Fernando e Carlos. Mais tarde, eles montaram um frigorífico e passaram a vender a carcaça do animal para açougues e supermercados, sempre enfrentando a concorrência de empresas maiores numa disputa pelo menor preço. Os 50 centavos de diferença de uma para outra, vocês já perdiam? 50 centavos é muito. A diferença de 10, 15 centavos a gente briga por ela. Até que um dia, os sócios encucaram com um outro jeito de vender a carne suína. E se a gente oferecesse cortes especiais que se destacassem pela qualidade, não pelo preço? Para desenhar esses novos produtos, eles se lembraram que na família tinha alguém que entendia do assunto. Antes de trabalhar aqui, eu também já fui açougueiro. Com 20 e poucos anos, o Renato, sobrinho do Ovídio, inovou na região. Boituva só tinha açougue e a gente resolveu montar uma casa de carnes. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? A gente trouxe produtos diferenciados, cortes diferentes. E a gente falava, viu, você não quer que eu tempere para você? Não quer que eu já corte, já prepare? Então, se deixar, a gente ia até fazer o churrasco na casa dele. Além de convites para churrascos, essa experiência rendeu uma proposta de emprego. O meu tio falou, a gente quer desenvolver uma linha de cortes e você tem um certo conhecimento, topa esse desafio? Eu falei, eu topo, né? Ele criou dezenas de produtos, dos formatos tradicionais aos mais sofisticados. O carré francês normalmente é feito com cordeiro, mas aqui sai do lombo e da costela suína e demanda um trabalho artesanal no preparo. O Renato também reproduziu uma receita italiana de chouriço ou morcilla, um embutido à base de sangue de porco. As peças vão para restaurantes e lojas especializadas. Para atender esse mercado, a maior parte dos animais vem da granja da família. Os porcos criados aqui são uma mistura de 3 raças. Landrace e Large White têm a pelagem mais clara. As porcas têm um bom número de filhotes e costumam ser boas mães. Já o Duroc tem a pelagem avermelhada e é valorizado pela alta capacidade de acumular gordura entre os músculos. Desses cruzamentos, nascem 2.000 leitões por mês. Nessa maternidade aqui, todas as porcas pariram na mesma semana. Essa foi a que teve os maiores leitões. Ainda assim, um irmão pode crescer mais do que o outro. Por isso, com quase 30 dias de vida, na hora do desmame, eles são separados um a um de acordo com o tamanho. Para cá, só vem aqueles identificados como grandes. Essa divisão é importante para não ter competição por comida e garantir que eles vão continuar se desenvolvendo bem. Para isso, a fazenda investe numa ração com bom nível de proteína. Você precisa trabalhar bastante com ele para que ele fique pesado, mas não gordo. Tem diferença? Existe muita diferença. A carne não pode ser seca. A carne ela precisa da gordura, mas ela não pode ser em exagero. A empresa registrou uma alta de 30% na venda dos cortes suínos nos últimos 5 anos. Sobe a ladeira junto com o consumo anual de porco no país. De 2015 para cá, o brasileiro comeu quase 4 quilos a mais dessa proteína. Isso se deve a vários fatores, como o preço mais baixo em relação à carne de boi e campanhas para valorizar o produto, estimulando, inclusive, que os cortes sejam apresentados de forma mais agradável aos olhos do cliente. E é nisso que investe este outro frigorífico em São José dos Campos, São Paulo. A
A Flávia Brunelli montou a empresa faz 5 anos. O mercado era carente de um produto diferenciado. Aí, ela criou 50 produtos, entre cortes, embutidos, presunto defumado e banha. Aquela que reinava nas cozinhas caipiras e foi sendo substituída pelo óleo vegetal. A banha correta ela é feita da banha em rama, que é uma banha que vem colada na barriga. A gente derrete e vira uma banha natural para cozinhar. A Flávia manda quase tudo para restaurantes. E como ela tem formação em gastronomia, vai pessoalmente convencer os chefes. Eu vou lá, cozinho junto com eles, dou sugestão. Eu faço um trabalho bem personalizado. Agora, você, mulher, começou muito nova falando de churrasco, que normalmente é uma coisa dominada pelos homens. Sim, eu sofri muito preconceito no começo. As pessoas vinham assim, o que é essa moça querendo implementar cortes diferentes de suíno? Mas eu acredito no que eu faço e sei que o mercado ainda não conhece, então é um universo a ser explorado. Hoje, a Flávia também divulga o porco para milhares de seguidores na internet. Quer aprender a fazer esse tibone suíno com milho tostado e molho de iogurte? Fica comigo até o final do vídeo. Online ou offline, ela chama atenção para o marmoreio da carne. Marmoreio, essa gordura entremeada, ela parece um mármore. Quando você põe na grelha, faz na frigideira, no forno, fica aquela carne mais macia, mais suculenta. Para chegar a esse ponto, a genética importa. Todo mês, a Flávia compra 120 porcos desta fazenda, que pertence à família dela. Os animais aqui também são resultado de cruzamento. Todos têm sangue duroc, aquele que acumula mais gordura. E ela faz outra exigência em relação aos animais. Enquanto a Flávia desenvolvia os produtos, ela foi fazendo alguns testes, tentando entender com qual suíno ela gostaria de trabalhar. Concluiu, por exemplo, que para ter a quantidade de gordura que ela julgava ideal para os seus cortes, ela precisaria comprar porcos com pelo menos 140 quilos. 30 quilos a mais do que o mercado costumava exigir. A Flávia passou essa demanda para Sandra, que é mãe dela e uma das sócias da fazenda. O que ela trouxe foi essa cultura da Europa, né? Lá, eles valorizam esse animal mais pesado, ele tem um marmoreio melhor, ele tem uma qualidade de carne diferenciada. É que antes de abrir o negócio, a Flávia viajou para Vêneto, no norte da Itália, terra do avô Umberto Brunelli. De lá, trouxe receitas de família. Voltou também com a ideia de aproveitar leitões, não só no Natal. Eu estava inconformada da gente só comer leitão no final do ano. Então, resolvi fazer uma desossa parecida com a de cordeiro e adaptei para a gente ter cortes porcionados de leitão para consumir ao longo do ano inteiro. Ela começou a fazer em casa e aí a gente começou a experimentar. Foi aí que começou, que surgiu. Hoje, mãe e filha dão continuidade ao trabalho do vô Humberto, que faleceu no ano passado. A viúva Lucília guarda a lembrança de quando o marido ganhou um porco. Fala assim, eu tenho esse porquinho aqui, eu acho que eu vou fazer uma criação. E na brincadeira, fez um, fez dois e calhou que ele fez essa criação maravilhosa. Anos depois, foi a vez da neta contar para a avó que queria mexer com suínos também. Eu achei que não ia dar certo. Eu também fiquei apreensiva, né? A forma com que ela realmente encarou, com maturidade, realmente me fizeram acreditar realmente que ela podia ser minha cliente. Hoje, a Flávia vende os produtos no estado de São Paulo e espera receber a licença do Ministério da Agricultura para botar esse porco nas cozinhas de todo o país. O Brasil tem muito a conhecer do potencial do suíno, então isso me fez não parar. Onde a senhora acha que ela vai chegar? Até no pico. Até que ela puder, que ela fica velhinha que nem eu, ainda vai mexendo com os porquinhos dela. Meu nome é Antônio Carlos Ranzani, eu sou dono do Bar do Carlão. O carro-chefe é o torresmo. A gente pica, tempera. O segredo é aqui na panela, saber fritar o tempo certo, né? Vai ficar bem sequinho. Eles falam que é os melhores da região toda. Eu sou suspeito a falar, né? O torresmo do Carlão é fonte de inspiração.
Um cozinheiro conheceu e achou crocante, suculento e se lembrou de outros pratos que ele comia quando era criança. Foi juntando essas memórias que esse tal cozinheiro conseguiu mostrar para o mundo que a culinária da roça é chique demais da conta. Não tem coisa melhor para mau humor, depressão, conta estourada, encostar ali no bar do Carlão, pedir uma cerveja e comer uma porção de torresmo. Jefferson Rueda, ou Jefim. Talvez você já o tenha visto cozinhando na TV ao lado da Janaína Torres Rueda. São várias flores que a gente coloca. Que lindo, gente. Cada hora tem uma, são todas comestíveis. Os chefes foram casados por 20 anos. Hoje, eles estão separados, mas continuam sócios. Comandam juntos este restaurante em São Paulo. Do prato à prateleira, aqui tudo é porco. Você tem de forma crua, de forma crocante, e as partes do porco também, elas têm diferentes sabores. Todo dia, 500 pessoas vêm provar a carne em variadas versões. Esse é o torresmo inspirado naquele lá do Carlão. A principal diferença é que aqui tem goiabada por cima. A casa está no centro da cidade, onde nasceu a Janaína. Já a terra do Jefim fica na divisa com Minas. São José do Rio Pardo. Para os mais chegados, São Zé. A família sempre morou na roça, então sempre criou um porco. A hora que o porco engorda, vai a família inteira para lá, é aquela festa. A comida que eu faço, ela está baseada na memória afetiva. Das coisas que eu vivi e continuo vivendo, né? Uma dessas lembranças é o porco à paraguaia. O animal é assado inteiro por até 8 horas. E a receita tem esse nome porque chegou ao país no século XIX, durante a Guerra do Paraguai. Pensando em abrir um cantinho para vender uma versão desossada desse prato, o Jefim foi atrás de criadores de porco caipira e encontrou uma opção do ladinho de São Zé. Tudo se encaixava bem, fora um detalhe. O Jefim precisava do porco adulto e o Zé Luiz só queria saber de criar leitão. Eu falei, nossa, mas eu preciso conquistar o Zé Luiz de alguma forma, né? Que eu comecei a ter comprar leitão. E aí chegou uma hora que eu consegui que o Zé Luiz falou assim, eu vou engordar uns porcos para você. Pouco. Começou com um pouquinho que você falou, vamos ver se esse trem vai dar certo mesmo. Isso. E eu falei pro Jefinho, as pessoas de cidade grande, eles precisam experimentar isso aqui. Hoje, o Zé tem 1.300 porcos e se baseia num método desenvolvido pela Embrapa, o Sistema Intensivo de Suínos Criados ao Ar Livre, SISCAL. No primeiro mês de vida, os leitões ficam com as mães em baias. Depois, alternam entre áreas sombreadas e pastagem. Comem capim braquiária, farelo de arroz e de milho, soro de leite com cevada, além de legumes, que o Zé compra mais barato porque tem algumas imperfeições. Por exemplo, a cenoura foi quebrado aqui, então ela sai fora de padrão para ir para o Ceasa, para os grandes centros. O Zé Luiz faz cruzamentos entre raças nacionais, como Sorocaba, Piau e Nilo. O porco caipira chega a ter 5 centímetros dessa gordura chamada toucinho, mais que o triplo das raças industriais. Só que ele leva quase o dobro de tempo para atingir o peso de abate. E se a granja tem uma média de 14 leitões por parto, a porca caipira dá só 8. É uma das coisas que a gente está trabalhando geneticamente. Então, matrizes que conseguem criar e levar esses leitões até o desmame com o maior número de leitões são matrizes que a gente está passando a selecionar também. Por enquanto, esse é um porco mais caro. Bem mais caro. O Diego presta assistência técnica para o Zé Luiz e engorda porcos nesse mesmo sistema para mandar para o Jefim. Porco criado solto assim não é muito mais fácil de ter doença? Desde que você crie com todos os princípios técnicos da criação de um suíno, tem o mesmo controle da questão de vermificação, a questão da sanidade, da vacinação, a gente assegura a qualidade dessa carne. Este frigorífico tem entre os sócios a Janaína e o Jefim. Processa 16 toneladas de carne por mês. Além dos cortes para o restaurante, eles criaram uma marca para vender direto para o cliente final.
é mais gente provando o trabalho do Zé Luiz. Sobra um porquinho para vocês comerem de vez em quando ou o Jefinho leva tudo? Leva tudo. Leva tudo. Você vai ter que ir lá no restaurante se quiser comer. Tem que ir lá comer. Mas é bom, porque lá já está pronto já, né? Não tem o trabalho de fazer. Nos últimos anos, essa conexão entre roça e restaurante ficou ainda mais forte. Em 2020, o restaurante teve que fechar por causa da pandemia. Essa pausa em tantos sonhos fez com que o Jefinho desenvolvesse um quadro de depressão. Para ajudar a tratar da doença, ele se refugiou aqui em São José do Rio Pardo, no meio da natureza. Para lidar com esses tempos turbulentos, nada melhor do que a paz do curso de um rio. Eu fiquei muito doente e chegou num ponto que eu não conseguia mais ficar dentro de casa, dentro de São Paulo. E eu quis fazer coisas que eu fazia quando era criança. E uma dessas coisas era pescar. Da água, o Jefinho avistava o sítio que ele e a Janaína há tempos estavam de olho. A Janaína viu que eu estava melhorando e falou, cara, ele está bem no meio do mato. E aí ela ligou para o dono do sítio e falou, vamos fazer um negócio? E começou o projeto do sítio Rueda, entendeu? E a depressão foi embora, porque até então eu tinha uma vida muito acelerada e hoje em dia quero continuar empreendedor, mas de uma forma mais tranquila. E o dono do restaurante consegue realmente andar devagarinho? Não é devagarinho de mineiro, né? É um devagarinho que a toada não pode parar, né? A gente vai que vai, né? E ele foi. Num trabalho em equipe, limpou e preparou o terreno de 9 hectares, que tem localização estratégica. Eu acho que o principal aqui é o Bar do Carlão. Falta só 23 quilômetros para comer um torresmo. 23 quilômetros para comer um torresmo. E entrando aqui é a nossa farmácia popular. Aqui no caso a gente tem a arnica. Eu falo que a arnica na casa da minha avó tinha assim um quadrinho de Jesus Cristo, aí em cima da geladeira tinha um pinguim e do lado do pinguim tinha uma garrafa de arnica. Caiu, bateu, chorou, tudo era arnica. O sítio adota técnicas de agroecologia. A água usada na cozinha e nos banheiros é absorvida pelas bananeiras. Restos da horta alimentam as galinhas e elas fornecem adubo para o pomar. E tudo vira gastronomia, da folha à flor. Tudo é mato até que vai pro prato. No dia a dia, a Marina de Pauli e o Gabriel Rodella cuidam do cultivo. O tomate começa agora também, aí entra o jiló, né? Pimentão. O casal fornece orgânicos do sítio deles também. É muito emocionante ver aquele produto que a gente cuidou aqui, com que ele se transforma, né? A mágica começa aqui e termina lá no prato do restaurante. Às vezes, o prato é feito aqui mesmo, na cozinha do sítio, com a colheita do dia. Aqui tem espinafre europeu, temos aqui brócolis do sítio, tem aqui o rabanete melancia e aí não poderia faltar os protagonistas da história, que é o porco. O porco. O porco tem aqui costelinha com batata, fez um tradicional arroz de suã. O que é o suã do porco? É a coluna vertebrada aqui do porco. Isso aqui é pururuca de porco, né, pelinha, que seria uma pipoca de porco. Melhor do que ver é comer, né? É, com certeza. Tá servido o almoço. Eu não sei nem dizer o que tá melhor aqui nesse prato. O simples é bem feito, né? Então eu acho que é muito nobre. É a chama dentro de mim que me conduz a transformar isso em alta gastronomia. O campo empratado no centro. Eu sempre falei muito para o Jefferson que eu queria ter orgânicos dentro das casas. E agora a gente realizou esse sonho depois que a gente conseguiu comprar o sítio, né? A Janaína liderou as mulheres que conceberam este menu de 9 etapas. O lombo maturado sai em formato de sushi. Caldo de pé de porco banha vegetais e essa gordura chamada de lardo. E o tal prato à paraguaia aqui foi batizado de sanzé. Jurados de vários países que provaram esse cardápio escolheram o restaurante como o 7º melhor do mundo. E os cozinheiros que queriam honrar o nome do porco, hoje sabem que o porco fez muito pelo nome deles também.
Para onde que o porco te levou? O mundo. Uma marca muito registrada da nossa cozinha é sempre falar do Brasil. É o porco, mas é o porco brasileiro. É a cozinha caipira através do porco. É uma cozinha para o caipira ter orgulho. Para ter muito orgulho.